Bom dia, galerinha! Hoje nós vamos falar sobre o máximo divisor comum. Professor, o que é o máximo divisor comum? O máximo divisor comum de dois ou mais números naturais é o maior dos divisores comuns desses números. Ou seja, é o maior número que divide esses números ao mesmo tempo. Joinha. Nós vamos aprender também hoje de encontrar o MDC de 4 formas distintas. A primeira maneira, nós vamos resolver no primeiro exemplo. A segunda, a terceira e a quarta maneira, no exercício 2. É importante compreendermos as 4 maneiras, tá, gente? Então, bora para o nosso primeiro exemplo. Encontre os divisores de 36 e 60. Se eu vou encontrar os divisores desses números, eu primeiro tenho que decompor esses números, decompor em fatores primos. Então, bora fazer a decomposição do número 36. O menor número primo que divide 36 é 2. 36 dividido por 2, 18. 18 é divisível por 2, dá 9. 9 é divisível por 3, dá 3. 3 é divisível por 3, dá 1. Então, nós encontramos aqui os fatores primos. Então, nós temos dois fatores primos, 2 e 3. Quantos 2 eu tenho? 2. Quantos 3 eu tenho? 2. Então, bora agora escrever. Ficaria 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Se eu olhar aqui apenas para os expoentes, eu verifico que o número 36 é um quadrado perfeito, porque todos os expoentes são divisíveis por 2. Agora, vou encontrar os divisores de 36, tá? Eu tenho uma certeza. Antes de encontrar os divisores, eu já sei que o número 36, a quantidade de divisores que eu vou encontrar para o número 36 é uma quantidade ímpar, tá? Sempre que a gente está encontrando os divisores de um quadrado perfeito, a quantidade de divisores vai ser ímpar. Vamos verificar? Então, bora separar aqui os fatores primos dos divisores. Para isso, eu vou colocar uma malhazinha, tá? Separei, coloquei a malha. Então, começo sabendo quem é o divisor universal de qualquer número natural. É o número 1. Então, eu coloco ele sempre aqui em cima, o número 1. E a regrinha que a gente aprendeu é que a gente vai pegar os fatores primos, vão multiplicar os divisores que estão à sua direita e acima dele. Então, quem é que tem que estar à direita e acima? Então, o único número que está, divisor, que está à direita e acima desse fator primo é 1. 2 vezes 1, 2. Aí eu coloco aqui ao lado. Não tem mais com quem multiplicar esse 2. Passo para o próximo. Quem é que está à direita e acima? O 1 e o 2. Mas eu já multipliquei o 1 por 2, então não vou multiplicar de novo. 2 vezes 2, 4. Passo para o próximo fator primo, que é 3. Então, quem é que está à direita e acima que eu ainda não multipliquei? O 1, o 2 e o 4. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Passo para o próximo fator primo, que é 3. Então, quem é que está à direita e acima que eu ainda não multipliquei? O 3, o 6, desculpe, o 3, o 6 e o 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. Então, lembre que o conjunto dos divisores a gente escreve em ordem crescente. Então, ficaria aqui, ó. Bora contar aqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembre que eu falei, sempre que eu estou encontrando os divisores, a quantidade de divisores de um número que é quadrado perfeito sempre vai ser ímpar. E quando esse número não for quadrado perfeito, que é o caso de 60, a quantidade sempre vai ser par. A quantidade de divisores. Então, bora lá. Bora encontrar os divisores. Então, faz a decomposição do número 60 por 2, dá 30. Por 2, dá 15. Por 3, dá 5. Por 5, dá 1. Então, aqui nós temos 3 fatores primos. 2, 3 e 5. Quantos 2 eu tenho? 2. Quantos 3 eu tenho? 1. Quantos 5 eu tenho? 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado, vezes 3 a primeira, vezes 5 a primeira. Observe que não é um quadrado perfeito, se a gente olhar para os expoentes, porque só tem um expoente que é divisível por 2. Os outros 2 não são. E tem que ser todos. Então, agora, vamos separar e colocar a malha. Quem é o divisor universal dos números naturais? O número 1. Então, o processo é o mesmo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Observe que o fator primo mudou. Então, ele vai multiplicar por todos que estão à direita e acima.
3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Mudou o número primo, então vai multiplicar por todos que estão acima. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Então, os divisores de 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Vamos ver quantos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantidade de divisores? Par. Gente, a regularidade que a gente aprendeu aqui serve. Se eu sair multiplicando, lembre que para encontrar os divisores, sempre eu pego par de números e multiplico para dar o respectivo número que eu estou querendo. Se eu multiplicar aqui, ó, 1 vezes 36, 36, 2 vezes 18, 36, 3 vezes 12, 36, 4 vezes 9, 36, 6 vezes 6, 36. Por que aqui o 6 multiplica por ele mesmo? Porque não tem um par com quem multiplicar. Então é com ele mesmo. Joinha, mesma coisa aqui, tá, gente? Joinha. Nesse segundo exemplo, nós vamos aprender a segunda, a terceira e a quarta maneira. Joinha. Encontre o máximo divisor comum entre 294 e 180. Então, da segunda maneira, vamos seguir os seguintes passos. Decompor os números em fatores primos. Então, continuo fazendo decomposição. Segundo passo, multiplicar os fatores comuns e com menor expoente encontrados na decomposição. Então, o primeiro passo é fazer a decomposição de cada um desses números. Então, vamos fazer a decomposição de 294. 294, qual é o menor número primo que divide o número 294? 2. 294 é divisível por 2, dá 147. 147 não é par, portanto, não é mais divisível por 2. É divisível por 3? Vamos somar os algarismos para verificar. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. 12 é múltiplo de 3, portanto, é divisível por 3. 147 dividido por 3 vai dar 49. 49 não é mais divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá 13. 13 não é múltiplo. Não é divisível por 5, porque para um número ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5 esse número. Ele é divisível por 7, que vai dar 7, que é divisível por 7 e dá 1. Então, aqui, se a gente prestar atenção, nós temos 3 fatores primos, 2, 3 e 7. No fator 2, eu tenho um fator 2, um fator 3 e 2 fatores 7. Então, vai ficar 2 à primeira, vezes 3 à primeira, vezes 7 ao quadrado. Olha só, gente. Se eu pedisse para encontrar os divisores, eu já saberia se a quantidade ia ser par ou ímpar. Nesse caso aqui, como o número 294 não é um quadrado perfeito, a quantidade seria par, tá? Que não é o nosso caso. Vamos fazer a decomposição agora do número 180. É par, por 2 dá 90, é par, dá 45, não é par. É divisível por 3, porque a soma dá um múltiplo de 3. Vai dar 15 por 3, dá 5, por 5 dá 1. Então, aqui também, nós temos 3 fatores primos. Do fator 2, eu tenho 2 fatores 2, eu tenho 2 fatores 3 e 1 fator 5. Tá? Agora, eu vou comparar a decomposição e vou verificar entre eles o que são comuns. O que são comuns aqui, gente, é aqueles que são o mesmo fator, que têm o mesmo fator. No caso, eu tenho aqui, ó, fator 2, é comum, então eu vou circular aqui. Fator 3, é comum, eu vou circular. 7 não é comum e 5 não é comum. Agora, eu vou multiplicar. O que eu vou multiplicar agora são os fatores comuns, mas aqueles que possuem o menor expoente. Então, aqui é 2 à primeira e aqui é 2 ao quadrado. Então, eu vou ficar com 2 à primeira. Aqui é 3 à primeira e aqui é 3 ao quadrado. Então, eu vou ficar com 3 à primeira. Então, o MDC vai ser a multiplicação deles. 2 à primeira vezes 3 à primeira. Aí eu resolvo. Aqui eu tenho uma expressãozinha, uma multiplicação e potenciação. Resolve quem primeiro? A potenciação. Então, vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Então, o MDC de 294 e 180 é 6. A terceira maneira, nós vamos seguir
primeiro passo. A decomposição não vai ser mais separada, vai ser simultânea. Então, o primeiro passo é fazer essa decomposição. Depois eu vou multiplicar os fatores comuns. Eu vou explicar aqui o que são fatores comuns. Quando a gente estiver fazendo a decomposição, eu vou explicar para ficar mais claro, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a decomposição simultânea. Como assim? Eu vou usar os dois números ao mesmo tempo, 294 e 180. O que vai mudar um pouquinho é a minha pergunta. A minha pergunta agora é qual é o menor número primo que divide pelo menos um desses dois números. Então, o menor número primo que divide pelo menos um dos dois é 2. Aí eu faço a divisão. 294 dividido por 2 vai dar 147. 180 dividido por 2 vai dar 90. Observe, gente, aqui, ó, dividiu esses dois números. Então, significa dizer que o fator 2 é comum para 294 e para 180. Vou circular. Qual é o menor número primo que divide pelo menos um desses dois números? O 2. 147 não é divisível por 2, então eu vou lá e repito. 90 é divisível por 2, então... Ó, não foi comum. Foi comum aqui? Não, porque ele não dividiu com 147. Então, agora, não é mais divisível por 2. Qual é o menor número primo que divide pelo menos um desses dois números? O 3. 147 dividido por 3 dá 49. 45 dividido por 3, 15. Opa, é comum, porque dividiu todos. Então, por 3 ainda. 49 não é divisível por 3, repete. 15 dividido por 3 dá 5. Não é comum. Por 5, 49 não é divisível por 5. 5 dividido por 5, 1. Por 7, 49 dividido por 7 dá 7. 1, repete. Por 7, 1 e 1. Então, agora, gente, o que a gente vai fazer? O MDC vai ser a multiplicação desses fatores comuns. Então, o meu MDC aqui vai ser 2 vezes 3, 6. Joinha. Pessoal, vamos estudar então aqui a quarta maneira, ou algoritmo de Euclides. A palavra algoritmo significa dizer uma maneira de se resolver, tá? Bora lá. Para usar o algoritmo de Euclides, seguiremos os seguintes passos. Dividir o maior número pelo menor. Quem seria o maior e o menor número aqui? Seria os números que eu estou trabalhando para encontrar o MDC. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Segundo passo, se a divisão for exata, o MDC será o menor número. Por quê? Porque um vai ser múltiplo do outro. Se a divisão não for exata, dividiremos o menor pelo resto e assim sucessivamente. Quando ele fala o menor pelo resto, porque o menor é o divisor. Então, o divisor vai virar dividendo e o resto vai virar divisor. O divisor vai virar dividendo e o resto vai virar divisor. E assim sucessivamente, até encontrar uma divisão exata, ou seja, onde o resto é igual a zero. Então, bora lá. Primeiro, pegar o maior número e dividir. 294 dividido por 180. Então, 294 dividido por 180 dá 1, sobra 114. Ó, o divisor vai virar dividendo e o resto vai virar divisor. Segunda divisão. 180 dividido por 114 vai dar 1, sobra 66. O divisor vai virar dividendo e o resto vai virar divisor. 114 dividido por 66 dá 1, sobra 48. O divisor vai virar dividendo e o resto vai virar divisor. 66 dividido por 48 dá 1, sobra 18. O divisor vai virar dividendo e o resto vai virar divisor. 48 dividido por 18 dá 2, sobra 12. Então, o divisor vai virar dividendo e o resto vai virar divisor. 18 dividido por 12 dá 1, sobra 6. O divisor vai virar dividendo e o resto vai virar divisor. 12 dividido por 6 dá 2, sobra 0. Parou! Cheguei no zero, ó, divisão exata. O que significa dizer que o MDC vai ser quem, gente? O menor divisor. Aqui, ó. Então, o MDC vai ser 6. Joinha. Olha como é importante a gente aprender as quatro maneiras. Para resolver essa questão aqui, eu não preciso encontrar o valor de A e nem o valor de B. Porque ele já me deu o valor de A na sua forma de fatores primos. E o valor de B. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber da regra. Quando eu
A segunda maneira é o que é comum com menor expoente. Então vamos comparar A e B. Quem é os fatores primos comuns? 3 e 5. Então, fatores primos comuns, 3 e 5. Agora, o MDC vai ser o que é comum com menor expoente. Então, eu vou ficar aqui com 3 ao quadrado e com 5 ao quadrado. Então, essas potências eu vou multiplicar. Aí eu vou chegar nessa expressão. Eu tenho aqui uma multiplicação e uma potência. Resolve quem primeiro? As potências. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Então, MDC de A e B vai ser 9 vezes 25, que vai dar 225. Joinha. Arthur tem 144 bolas vermelhas e 240 bolas amarelas para serem distribuídas para crianças de um orfanato. Sabendo que Arthur não ficará com nenhuma bola e todas as crianças receberão a mesma quantidade de bolas. Letra A. Qual o número máximo de bolas a serem distribuídas por criança? Letra B. Quantas crianças tem nesse orfanato? Gente, toda questão que vier, a quantidade máxima, o maior possível, o menor possível, o menor é MDC. Então, para eu encontrar aqui a quantidade de bolas que cada criança pode receber, sendo o máximo, eu vou tirar o MDC, eu vou retirar o MDC de 144 e 240 bolas. Observem, 144 e 240 bolas. Então, o que eu vou encontrar também se refere à quantidade de bolas. Então, eu vou resolver pela terceira maneira, a decomposição simultânea, tá? Então, 240 e 140. Qual é o menor número primo que divide pelo menos um desses dois números? 2. 240 dividido por 2, 120. 144 dividido por 2, 72. Observe que aqui eu dividi todos. Se eu dividir, significa dizer que o fator 2 é comum a 240 e a 144. Então já vou circular. Qual é o menor número que divide pelo menos um desses dois números? 2. 120 dividido por 2 dá 60. 72 dividido por 2 dá 36. É comum, circula. Ainda dá por 2. 60 dividido por 2 dá 30. 36 dividido por 2, 18. Circula porque é comum dividir os dois ao mesmo tempo. 30 é divisível por 2. Então 30 dividido por 2, 15. 18 dividido por 2, 9. Não tem mais nenhum dos dois números é par. Então qual é o menor número que divide pelo menos um desses dois? 3. Né? Aqui eu circulo. 3. Então 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3. Dividir os dois, então é comum. Qual é o menor número que divide pelo menos um desses dois? 3. 5 não é divisível. Repete. 3 dividido por 3, 1. Dá por 5. 1 e 1. Como a gente já estudou no exemplo passado, para descobrir o MDC agora, é só multiplicar o que é comum. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Então, cada criança vai receber 48 bolas. No item B, ele quer saber o total de crianças que tem nesse orfanato. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, para descobrir uma quantidade, eu tenho que trabalhar com a mesma grandeza. Então, eu vou pegar o total de bolas que eu levei para distribuir e vou dividir pelo quanto cada criança vai receber. Então, vai ficar 144 mais 240, 384, dividido por 48, 8. Significa dizer que nesse orfanato tem 8 crianças. Joinha.